Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Ultra Talks, que traz mensalmente personalidades do mercado de pagamentos e financeiro. É um enorme prazer ter vocês aqui com a gente de novo. Meu nome é Patrícia Aiello e apresento a vocês o Ultra Talks de hoje, com o tema Visões de 2023 e expectativas para 2024, mercado, economia e controvérsias. Quem conduz a conversa de hoje é o Eduardo Pires, o sócio da Ultra Talks. Edu, manda uma boa noite aí para a turma. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje é uma honra estar aqui, porque a Paty vai falar do convidado daqui a pouco aqui, e é uma honra. Hoje é um programa histórico para nós. Isso, hoje a gente tem uma honra aqui de receber José Tosi. Isso aí, gente. Founder da With Business, que já foi General Manager da Mastercard International e CEO da Fininvest. Gente, boa noite, José Tosi. Tudo bem? Que honra! A honra é minha, prazer em estar aqui conversando com vocês. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa inteligente aqui nesse período. Oh, vamos lá. Gente, o Ultra Talks de hoje, ele tem o apoio da SpeedPay e também o apoio da Pagos. E durante o evento, quem quiser fazer perguntas, pode lançar aqui no chat, que no final a gente libera as câmeras ou responde direto aqui para vocês, tá bom? E para se conectar com convidados, a gente vai colocar aqui no chat também o LinkedIn do Tosi, tá bom? Edu, tá com você. Essa noite aqui é histórica. Vamos fechar o ano com chave de ouro, hein? É isso aí. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos de novo, mais uma vez, a todos que estão nos vendo e nos ouvindo aqui hoje. Como eu disse anteriormente, um programa histórico. Estou com o Tosi aqui, que dispensa maiores apresentações. A gente vai falar um pouquinho do velho e bom tema retrospectiva e expectativas, só que a gente resolveu fazer isso de uma forma um pouquinho diferente. A gente vai se focar nos assuntos mais pertinentes ao nosso segmento de mercado, ao nosso mercado, para que não fique uma coisa tão abrangente, até porque uma hora não seria suficiente para tratar de forma super abrangente desse tema. Então, eu queria começar, Tosi, falando sobre essa questão. Olhando para o nosso mercado, olhando para os nossos negócios, a gente separou alguns teminhas aqui para que você abordasse a perspectiva do ano de 2023 e o que vem em 2024, o olhar para 2023 e o que vem para 2024, seguindo algumas indicações de temas. E o primeiro já é bastante controverso, o novo bafafá em torno do nosso querido parcelado sem juros. Tudo isso que aconteceu em 23 e o que você imagina que acontecerá em 24, Tosi? Olha, essa é uma novela que vai demorar para terminar, para chegar numa conclusão. Primeiro ponto não tem mais tempo para se conseguir um consenso, tá? Então, podemos esperar agora uma aceleração dos players para saber como é que acontecerá a regrinha do projeto de lei, colocando 100% de cap no, na, no rotativo do cartão de crédito, né? E eu acho que não vai. O consenso é muito difícil, porque são três principais players. De um lado, o lojista, ele não quer assumir risco de crédito, como quando o parcelado sem juros era feito através de cheque, há muitos anos atrás, e que aí o risco de crédito era do próprio lojista. O emissor está extremamente assustado com a perda de rentabilidade do negócio de cartões. Para vocês terem uma ideia, há 5 anos atrás, a gente discutia BPs, desenvolvimento de business plans, no negócio de cartão de crédito, calculando break-even no terceiro ano, payback no quinto, de maneira conservadora, e hoje não dá para falar em payback em menos de 7 anos, né?
que houve uma mudança muito grande em toda a dinâmica do produto cartão de crédito, né? E tudo isso apesar das taxas de juros estarem na estratosfera, né? Então não é uma questão de ficar aumentando mais a taxa, não é nem esse o ponto mais. E o terceiro player, que é o adquirente, ele não quer perder volume, né? Exatamente num nicho que traz muita rentabilidade por conta da antecipação de recebíveis, né? Então esse cara não quer, de jeito nenhum, abrir mão dessa rentabilidade. Do outro lado, eu acredito que o Banco Central não sabia da complexidade de mudar esse modelo de negócio existente no Brasil. Entendeu? Eu acho que houve uma certa presunção de que não seria um negócio difícil, e ao invés de ele trabalhar como regulador, ele escolheu o caminho de ser um moderador, né? E aí pega três áreas três interessados que não mudam de opinião, fica extremamente difícil, né? Além disso, o Banco Central está gastando muito mais tempo com o Pix, ele começa a apostar no Pix parcelado para mudar a dinâmica desse negócio, e alguma coisa desse tipo vai acontecer durante o ano que vem. Para mim, tem três alternativas que eles podem escolher, tá? Uma delas, no negócio de cartão de crédito, você tem o famoso intercâmbio, que é a taxa que o adquirente cobra e repassa para o emissor, né? O intercâmbio médio hoje deve estar ao redor de 1,5% por aí. Se você colocar o parcelado sem juros no intercâmbio na casa num número entre 6% e 7%, você acaba equalizando a rentabilidade do produto. Mas o Banco Central não gosta do intercâmbio, ele acha que é uma figura que é manipulada, né, que é uma precificação, quando não é um processo autuarial bastante interessante. A outra alternativa, que também pode fazer muito sentido, é você modular as parcelas por ramo de atividade dos estabelecimentos comerciais. Então, você vai pegar um ramo de atividade que o ticket médio é mais alto, como eletroeletrônicos, por exemplo, e deixar lá pode ir até 15, pode ir até 18, alguma coisa assim, mas vir aqui para a sapataria, para a loja de calçados, e dizer, cara, você pode ir até 3, para o cara de vestimenta você pode ir até 6, e para a padaria, para o supermercado, falar, você pode ir a 0, não tem parcelado para você, né? E aí também isso pode funcionar. E uma outra mais simples faz o Pix parcelado, que tecnicamente tá fácil de ser feito. Os bancos ficam felizes de eventualmente ligar o Pix parcelado à linha de crédito de rotativo que eles têm lá, do cheque, que era o cheque especial, que hoje é uma linha praticamente morta, e o risco passa a ser do lojista e do banco, e não do negócio de cartão de crédito, né? Essa é uma outra alternativa que pode acontecer, né? Mas não acontecerá antes do primeiro trimestre do ano que vem, alguma coisa assim. Primeiro vai precisar piorar um pouco. Naturalmente, a gente pode esperar uma restrição de concessão de créditos novos na linha do cartão de crédito, né? Normalmente os bancos tenderão a restringir isso um pouco mais para preservar a rentabilidade, ou para tentar retomar a rentabilidade, na verdade.
E o grande cuidado, o grande perigo que vai acontecer é nos novos entrantes, porque, obviamente, todo mundo que não consegue mais ter um cartão nos grandes bancos vão procurar os provedores de soluções, né, os emissores de cartão, entre as fintechs e todo esse pessoal, que vai ficar feliz da vida porque vai baixar o CAC dramaticamente, porque mais gente vai estar disposta a pedir o cartão. Resta saber se eles terão estrutura de risco suficiente para entender para quem que eles estão entregando esse novo cartão. Então tem aqui um perigo de você ter uma onda de inadimplência alta para gente que ainda não tem capital para suportar um, uma pancada, né? Mas é isso, vai ser por aí. É a nossa mania, né? Eu tinha um amigo que ele dizia: se aqui no Brasil, se existe um partido comunista, precisa ter o PC do B. Se tem um Partido dos Trabalhadores, precisa ter o PT do B, né? E por aí afora. A gente nunca fica feliz de pegar um produto e dizer, no mundo inteiro funciona assim, deixa eu fazer funcionar assim no Brasil, né? A gente sempre inventa alguma coisa, né? Não é só o Congresso que coloca jabutis, não, né? A gente também, na indústria financeira, já botou muito jabuti nos produtos. Perfeito, perfeita. Ainda nessa linha, ainda na primeira questão, nessa questão do parcelado sem juros, quanto você acha que a ideia do regulador lá na frente é forçar maior concessão de crédito com isso? Maior no que eu digo, para mais gente. Cara, se você olhar o número de cartões ativos que existe no Brasil, ele está com um crescimento bastante moderado, mas hoje você tem uma média de cartões por CPF, né, talvez maior até do que nos Estados Unidos, tá certo? Então, não é uma questão dele querer forçar em cartão de crédito mais crédito. O que sim pode acontecer é você melhorando o arcabouço regulatório, por exemplo, o marco regulatório que saiu sobre recuperação de ativos, né? Isso é uma ajuda bastante grande para que as instituições financeiras consigam recuperar o seu bem daquele devedor que está inadimplente, né? E, obviamente, facilitando este caminho, você traz um impacto direto na taxa de juros que vai ser cobrada, né? Então, aí sim, eu acho que por este caminho tem algumas coisas para acontecer. Agora, cara, tabelar preço, independente de a gente estar falando aqui de juros, mas tabelar preço de carne, tabelar isso, tabelar aquilo, vocês devem ter visto aí nos jornais de hoje a quantidade de coisas tabeladas na Argentina, né? São mais de 200 itens tabelados, e que o atual presidente foi lá e deu uma canetada e liberou, não tem mais tabelamento de preço. A gente aqui no Brasil também tentou, durante muitas vezes, trabalhar com tabelamento de preço. Cara, não funciona, não é assim, né? Então, a agenda BC+, do Banco Central, é uma iniciativa de longo prazo, de médio e longo prazo, já faz tempo, o pessoal vem trabalhando nisso, desde a da época do presidente anterior, do Ilan, e é o jeito de ir, né? Realmente ir melhorando, incentivando competitividade entre os diferentes players
criando condições para que a gente tenha uma desconcentração do sistema financeiro, né? E trabalhando fortemente no controle da inflação, política monetária, para que custo de fundos também diminua e tal, né? Mas o custo de fundos, na verdade, para a pessoa física não quer dizer muita coisa, entendeu? Porque o spread é gigantesco. Então, não é por aí. Mas eu vejo assim, eu acho que e isso é ruim para a economia, de certa forma, porque eu vejo que tem pouco espaço para que a gente cresça o PIB através de aumento de consumo, entendeu? Acho que isso acaba andando de lado e o PT adora apostar em aumento de consumo para crescer o PIB, né? Então, e não vai rolar, não vai ser em 2024 que isso vai acontecer, entendeu? Perfeito. Quando você falou sobre os três atores principais desse assunto do parcelado, você citou o lojista, ele não quer assumir risco de crédito. Uma provocação, Uhum. ele não quer ou ele não consegue? Não pode? Não, olha, na minha experiência, eu visitava lojista enquanto executivo e eu tenho uma certa experiência em gestão de risco, né? E eu achava extremamente interessante porque quando eu estava me apresentando para o lojista, é, eu não era uma pessoa de risco ali, eu era um executivo da empresa e sempre eu ouvia a mesma história. Poxa, eu quero passar os cheques para você. Eu quero que você implante aqui o carnê e tal, mas você precisa me dar um preço adequado, porque a minha inadimplência é baixíssima, né? E aí, quase sempre, gritava para a sala do lado: "Ô, Zé, qual foi a taxa de cano do mês passado?" Aí voltava de lá, 0,5%, 1%. A resposta que eu dava para esse lojista é: cara, fecha o seu negócio e vai ser diretor de crédito de uma instituição financeira que você vai ficar bilionário, tá certo? Vai ser bom assim na concessão de crédito. Então, o lojista, no duro, ele está fazendo o jogo dele, cada um faz o seu jogo, está certíssimo, não tenho nada, nenhum reparo a colocar. Todo mundo sabe onde dói o calo e tenta preservá-lo. O ponto é, o lojista sabe que o parcelado sem juros é um processo que, se ele trouxer para o colo dele, ele vai ter que subir o preço, né, para poder compensar, porque hoje ele faz os 10 sem juros, não tem um desconto para o pagamento à vista, né? Então é óbvio, né? Todo mundo faz de conta, tipo o Vampeta, né? O Flamengo, lá no Flamengo, sonho, eles fingem que pagam a gente finge que joga, né? Aqui pô, todo mundo finge que o parcelado sem juros é sem juros, né? E, obviamente, isso está embutido no preço à vista, né? Então, é um, é um, é um fluxo bastante confortável para o lojista, porque ele, quanto maior o lojista, mais verdade isso ele consegue fazer uma negociação adequada com o banco para antecipar esses recebíveis, né? Então, ele consegue trazer essa antecipação para mais próximo de CDI, e o cara que é pequenininho, que tem lá um faturamento de 200 mil por mês ou coisa assim, ele deve estar pagando hoje algo em torno de entre 3% e 4% para antecipar os seus recebíveis, né? Então, esse é o jogo. Ele pode, mas custa caro, então ele não quer fazer, né? E vai lutar com unhas e dentes. Então, você vê o que
o pessoal está gastando em publicidade nos jornais, né? Nos principais jornais do Brasil, anúncio de página inteira, dando suporte ao pagamento sem juros. Nossa, como todo mundo gosta de pobre nesse país, entendeu? Todo mundo defendendo o pobre. Eu fico brincando que parcelado sem juros é um Robin Hood às avessas. Aqui, nessa sala que nós estamos aqui, todo mundo usa o parcelado sem juros e nem titubeia, né? Uma vez eu, no aeroporto, com uma pessoa milionária, né? Ela pediu passar na livraria porque ela queria comprar um livro, comprou um livro que custava 40 e poucos reais, e o rapaz pergunta, a senhora quer parcelar? Ela falou, no máximo que der, né? É uma cabeça de quem fica milionário mesmo, tá? Fazendo a conta financeira. No entanto, essa pessoa, no fim do mês, ou essa turma toda que está aqui, todo mundo vai pagar 100% da fatura, né? O pessoal das classes menos favorecidas, elas ficam, muitas vezes, numa situação de que exageraram no gasto um determinado mês, porque era parcelado, isso vai dar, e ela esquece que toda vez que ela faz uma compra em 10 sem juros, tem um processo cumulativo e chega num determinado momento que ela tem 15 parcelinhas de 15 compras diferentes para pagar, né? Então, e aí começa a ver inadimplência, né? E é esse pessoal que tem que também usar o rotativo e depois parcelar a fatura, né? Então, o modelo hoje do negócio cartão de crédito eu dividiria em dois mundos. É o cartão de crédito para a classe C, mais, B e A, que é um instrumento de pagamento, não é um instrumento de crédito, e para a classe C baixa e D, é sim um instrumento de crédito, e esta taxa de juros é muito alta para este pessoal, né? Mas eles é o que tem para hoje, então todos convivem. Nós temos problemas estruturais aqui no negócio de cartão. E se não mudar isso, vai ser difícil achar uma solução legal. Verdade. Certamente não é uma coisa que cabe entre a retrospectiva de 23 e a perspectiva de 24. Não, não. É mais amplo nas duas pontas. A gente vai acertar isso quando a gente conseguir acertar a descarbonização do Brasil, entendeu? Acho que a descarbonização está mais fácil. Talvez. Ótimo, Tom, sensacional. Seguindo aqui na nossa proposta, saindo um pouco desse tema que acho que a gente já explorou bastante bem, o outro ponto que diz respeito ao nosso mercado, ou pelo menos orbita, ou pelo menos suporta esse nosso mercado, e você até citou, quando você falou de marco regulatório da recuperação de bens, é a fronteira regulatória mesmo. E a gente está aí com um sem número de coisas sendo olhadas, que saíram das gavetas, foram desengavetadas, estão em processo ou quase resolvidas, como exemplo aqui, gambling, cripto, open finance, são coisas que estão com seus marcos regulatórios em absurda modificação, evolução nesse momento, ou estão sendo tocadas nesse momento. Como é que você vê esses pontos agora, Todd? Olha, cara, eu acho que eu tenho um respeito muito grande pelo time técnico do Banco do Brasil, né? Durante a minha carreira de executivos, tive oportunidade de, né, por força do trabalho, de me relacionar com esse pessoal com uma certa frequência. E é um time extremamente competente. O Banco Central do Brasil, ele é reconhecido pelo
pelos seus pares do mundo dos países desenvolvidos como um parâmetro para se comparar e trocar ideias, né? Eles são realmente muito competentes. Então, tudo que eles estão fazendo aqui tem a ver com a modernização do uso da moeda, das transações em suas diferentes modalidades, propiciado por novas tecnologias e que acabam barateando dramaticamente os custos transacionais, né? E isso sempre vai ser positivo, né? Além disso, todo esse entorno, de alguma maneira, busca diminuir o espaço para o dinheiro ganho maldosamente, né? Para todo o pessoal de lavagem de dinheiro, essa coisa toda, à medida que essas tecnologias são incorporadas dentro do arcabouço, né, regulatório, vai se tornando cada vez mais difícil, né? E isso também é extremamente positivo para a sociedade como um todo. Então, eu gosto disso, né? E tem, sem dúvida nenhuma, né, a história do Open Banking, Open Finance, poxa, é um excelente caminho para dar chance para instituições de menor porte conseguir competir, conseguir atrair novos clientes, né? E isso vai mudar muito a forma de lidar com o dinheiro de todos nós, né? E a pulverização vai acabar sendo maior, né? Então, para mim, é muito positivo isso. E, além disso, que você fala desse lado regulatório, tem também as inovações tecnológicas, né? Então, cara, 2024, 2025 são os 2 anos da inteligência artificial, entendeu? Não, não acredito que organizações de ponta terminem em 2025 sem estarem usando plenamente tudo que elas puderem de inteligência artificial, né? Isso vai rapidamente ser absorvido pelo mercado. E, e é outra coisa que muda o jogo, né? Porque tem um impacto de custos, né, muito grande e, se bem usado, tem um impacto também em engajamento de cliente, né? Então, é uma coisa divertida. Às vezes eu falo, poxa, se eu pudesse negociar... eu vejo o meu neto, com 17 anos, que gosta de ciência de dados, e eu fico morrendo de inveja quando eu fico conversando com ele, porque está ficando extremamente interessante para quem gosta dessas coisas de tecnologia, como o mundo financeiro, o mercado de capitais está se preparando para esse novo mundo aí. Essa democratização do acesso à tecnologia, de fato, ela é incrível, né? Fala, É. Patrícia. Oi, pessoal, né, só para falar, né? Eu acho que o mercado financeiro é o mercado que mais vai sofrer alteração aqui com a tecnologia, né? E também queria lembrar aqui, pessoal, que a gente está com apoio aqui nesse episódio, né, da Pagos, Associação de Gestão de Pagamentos Eletrônicos, e entrem lá no site, visitem lá, pagos.org.br, e também da SpeedPay, maquininha de cartão feita para você ser mais rentável no final do mês. Entra lá, www.speedpay.com.br. E voltando aqui ao assunto, Tosi, eu acho que realmente o mercado que mais vai sofrer alteração com toda essa tecnologia chegando aí vai ser o financeiro, né? Sem dúvida, tem muita alteração, o que talvez
não mude é o, a minha indústria. Eu tenho uma indústria que funciona maravilhosamente bem, que é uma fábrica que, desde que eu casei, eu consigo fazer com que essa fábrica sempre cresça, que é uma fábrica de carnê, entendeu? Então, todo mês tem mais carnê para pagar, né? Então, isso não muda, né? Tosi, a gente falou lá no começo, a gente falou da agenda BC+, você citou, bela lembrança, o Ilan, e a gente tem agora aí o Roberto Campos. Acho que ele, o Ilan, apesar de escolas diferentes, o nascedor, o... falando de fazenda, a cria talvez foi diferente, mas a engorda foi parecida. E a gente está com prazo aí de acabar o período Roberto Campos. Nesse conceito de perspectiva e retrospectiva, como é que você vê para o nosso mercado essa mudança de presidente do Banco Central? É, nada é tão ruim que não possa piorar, né? É, eu acho que eu concordo contigo, eu acho que o Roberto Campos deu continuidade. Roberto Campos, diferente do Ilan, ele teve que encarar um processo de aumento de, de juros, né, da Selic, quase que durante todo o mandato dele, e teve que aguentar a pressão desse semestre aqui do Lula, e vem fazendo um trabalho, para mim, impecável, efetivamente cuidando da política monetária, zelando para garantir que ele entrega os objetivos que ele tem para esse ano, né? O que eu digo é que, pô, né, eu não sou muito otimista, porque eu, com a minha idade, eu já tenho alguma experiência com governos do PT, né? E sou um eleitor, fui um eleitor do Lula a contragosto, mas votei no Lula no segundo turno, sabendo que alguma dessas coisas aconteceriam, mas na minha visão, eu continuo achando que eu fiz certo, mas a gente tem que aceitar e entender alguns absurdos, né? Hoje a gente está vivendo aqui, na última semana para aprovar o pacote fiscal, a gente está assistindo o PT atirando todo mundo, metralhando o Haddad, né? E, obviamente, né, eu não me iludo, eu sei que nada no PT acontece sem a ordem do Lula. Então, obviamente que ele está por trás disso e não está dando apoio nenhum ao Haddad, né? E a gente vai entrar num processo de substituição do presidente do Banco Central nessa toada, né? Nesse caldeirão, né? Nesse caldeirão. Então, pô, muito provavelmente, eu já estou na torcida para que todo mundo do PT queira o Galípolo, né? Porque aparentemente é um cara do PT, essa coisa toda. Mas pelo menos ele é um cara que conhece a da indústria financeira, entende o papel do Banco Central e deve ter responsabilidade, né? Mas eu acho que pode vir coisa pior, pode vir um mercadante, entendeu? Que é um cara absolutamente irresponsável em relação à política monetária, qualquer coisa desse mundo, né? Mas é um cara bem visto dentro do PT e, putz, se ele não conseguir
parar de pagar o Tesouro e poder fazer as gracinhas que o BNDES fazia no passado, ele vai pedir para pegar uma posição mais interessante. E eu tenho medo, o meu maior receio é esse, que venha para comandar o BC alguém com um viés, uma convicção de que déficit fiscal é o jeito certo de caminhar, entendeu? Esse é meu receio. Então, eu não tenho muita expectativa de coisas positivas. A minha torcida é, pô, se ficar do jeito que tá ótimo, entendeu? Se o cara aqui assumir, resolver dar continuidade, para o Brasil, eu acho que acaba sendo um ponto positivo. Eu E acho acho que que não tem, só para fechar esse lado, eu acho que não tem risco nenhum em relação, por exemplo, à autonomia, tá? Isso já foi lá no início, quando o Lula queria forçar de toda maneira que o juro baixasse. Depois que ele começou a ver que o juro tá abaixando, ele sossegou o facho e acho que ninguém vai mexer muito com autonomia, não. perfeito. Tosi, você sempre foi, a tua história prova isso, você sempre foi notadamente. Óbvio que você é um cara que entende muito de risco de crédito, foi de tecnologia antes disso, gestão, mas você se notabilizou a vida inteira pelas humanidades também. Você sempre, você foi prova viva e é prova viva de que elas não precisam ser desligadas para que o sujeito obtenha sucesso na carreira executiva. Considerando isso, eu quero migrar um pouquinho aqui o vetor do nosso papo para a questão das humanidades. Você agora há pouco citou que tem inveja do seu neto pelo acesso que ele tem hoje, já que gosta, por exemplo, no seu exemplo de ciência de dados, o acesso que ele tem hoje e o quão mais fácil é ele ascender em conhecimento, porque está aí o conhecimento, como você disse lá no começo também. Imagino que você transpõe isso também para os profissionais que estão no nosso segmento hoje. Até antes da gente abrir as câmeras, você estava falando da questão da hierarquia, da abertura da hierarquia, que as organizações de sucesso são aquelas que entendem ou entenderão o mais rápido possível que a questão da hierarquia, do jeito que ela era, né, com a coisa top-down, ela não existe mais, que provavelmente hoje o carinha do cargo entrante, aqui, o carinha técnico, é o cara que mais entende daquilo que ele trata, enfim. Considerando isso, quero enviesar um pouco a nossa conversa para o lado humano. Considerando tudo que você falou até agora, como é que você vê essa geração que está no comando das operações hoje, desse nosso mercado? Como é que você vê essa garotada que está chegando? Garotada que não tem nenhuma conotação ruim, muito pelo contrário, tem uma certa inveja. Como é que você vê isso? Como é que você está vendo essa geração e como é que você vê as perspectivas para o futuro próximo, sobre o aspecto das pessoas, das humanidades? Eu vejo muito bem, né? A minha geração foi uma geração onde as oportunidades de crescimento profissional eram muito maiores, porque a gente tinha muito pouca universidade, muito pouca gente técnica com conhecimento, e a economia brasileira, de alguma maneira, aos trancos e barrancos, né, ela sempre cresce, não cresce né, num padrão chinês, mas dá conta do recado e vai se expandindo, né? Portanto, o, o mote que a gente tinha nessas oportunidades era exercido, né, em como lidar com a inflação, né? Então, você tinha a inflação como parte do desenho dos seus produtos. Se você está fazendo pasta de dente, o
como é que você ia fazer para a embalagem garantir um preço estável e por aí afora, né? Então, era um viés muito mais de ser adaptável, se adaptar à contingência do momento, né? Então, por exemplo, a minha carreira teve boa parte da minha carreira feita no mundo do Citibank e, poxa, os caras do Citi lá fora olhavam para a gente e ficavam maravilhados com a nossa habilidade de conseguir adaptar um sistema durante um fim de semana, porque mudou um plano, né? Eu tive a experiência durante o plano Collor de receber um professor universitário americano. Eu estava na Credicar nessa época e ele estava indignado porque ele foi descontar um traveler check para pagar o hotel e ele estava descontando a 130, sei lá que dinheiro que era, e no outro dia de manhã, quando ele foi fechar a conta para ir embora, o cara quis descontar 25, né? Ele não conseguia de jeito nenhum entender isso e eu não conseguia explicar para ele, né? O máximo que eu fiz foi, olha, recebi ele na sala, liguei para o hotel dele, perguntei quanto era a conta, fiz um cheque para ele e falou, olha, paga com o meu cheque ah, e, e vá ser feliz, né? E ele dizia, poxa, eu não sei como é que vocês conseguem viver dessa forma. Eu não entendi o que você estava falando. Não é possível que seja assim. Pois é, mas é possível, né? Então, a gente cresceu assim, os executivos cresceram assim. Hoje, você tem um quadro tecnicamente muito melhor preparado, tá certo? Ah, há 10 anos, há 20 anos atrás, era raro você se deparar com alguém que tinha feito um MBA, né? Vou além, era raro você encontrar alguém que tivesse um nível de fluência razoável em inglês, né? Hoje não, hoje você vê essa garotada que você chamou, essa turma que estão aí na faixa de 40, 50, e head de operações, né, de diferentes organizações, essas coisas são óbvias. Ter um MBA, ter o inglês e o espanhol fluente é mais ou menos o arroz com feijão. Então, é um time muito bem preparado, né? Agora, este pessoal vive num ambiente, e isso aí é uma visão muito pessoal, mas a gente vive muito nesses últimos 10 anos, né? Eu diria que do segundo governo Dilma para cá, a gente vive muito em bolhas, né? Cada um na sua bolha, cada um no seu espaço, né? E existe um desconhecimento muito grande do Brasil real, do que é interessante, do que não é interessante. Quando eu comento que tem um negócio de cartão de crédito no interior de Minas, numa cidade de 3 mil habitantes, que tem um portfólio de 2 milhões de cartões, ninguém acredita, entendeu? Quando você vai visitar Porto Velho e você descobre que lá existe alguns grupos que são enormes em diferentes atividades, ou então aqui, para falar de agricultura, né? O Mato Grosso, ah, não sei o que do Rio Verde, Rondonópolis, enfim. E a gente fica muito restrito, esse grupo todo, ele fica muito restrito a, ao que ele lê nos, nos jornais e ao que as pequenas notas que ele
percebe no elevador da empresa, lá naqueles anúncios e não sei o quê, né? Piadas à parte, ninguém efetivamente consegue hoje em dia ter um- uma concepção melhor do que efetivamente nós brasileiros somos compostos, né? A gente vê tudo como uma coisa, a gente só vê o cinza, a gente não vê o preto e o branco, né? A gente não tem uma matiz de cores, né? Não dá para eu entender o mineiro e não dá para eu medir o mineiro e o catarinense ou paranaense ou o cara do Rio Grande do Sul com a mesma régua, entendeu? Cada um tem o seu jeito, tem as suas características, e isso eu sinto que às vezes falta. E o fato de você ter dificuldade de entender alguém fora da sua bolha gera uma polarização, né? E essa polarização, o que é pior ainda, é que a gente fala de direita e esquerda, mas não é direita e esquerda. Isso é um conceito que não existe mais, não é bem assim. O que tem é uma pauta de costumes que o pessoal da esquerda, né, PT, PS, PSOL e, e essa coisa toda, é, levam em consideração, PSB, levam em consideração, tem uma preocupação de evoluir, né? E depois, lá na direita, a direita mistura o cara conservador e o cara liberal, né? A turma, quem é liberal, por que aconteceu Lula e Bolsonaro, o liberal se juntou com o conservador porque ele é contra a participação do Estado, que a turma da esquerda quer. E até aí tudo bem, não teria tanto drama. O mais complicado é que a pauta de costumes deste pessoal aqui à direita é muito pré-revolução industrial, né? Então, por conta da pauta de costumes, a gente começa a assistir essa polarização, né? Eu comentei agora há pouco que eu declarei meu voto no Lula, mas eu sou contra a participação do Estado crescer na economia, né? Eu me considero um liberal, mas a, aquela pauta de costumes, né, ou aquele desprezo pela liberdade individual que a direita tem, eu não consigo ter. Então, tive que escolher para cá, né? Mas, e essa polarização que é muito ruim, né? Que é muito difícil. E aí você acha que essa polarização briga, filosoficamente falando, com essa facilidade de adquirir conhecimento e com essa leveza, com essa lufada de ar fresco que a rapaziada mais jovem traz para o ambiente de negócios? Olha só, vou te responder da seguinte maneira. É, os advogados conseguiram meter lá no Senado, na questão fiscal, que eles devem ser beneficiados com impostos menores, né? Por quê? Né? Pelo amor de Deus, né? E é isso, né? Ah, nós somos uma sociedade que está acostumada a meu pirão primeiro, né? E isto é que é a causa, muitas vezes, das dificuldades que a gente tem, né? Falando, por exemplo, nessa coisa da reforma fiscal e a desoneração, eu fico me questionando. Tem um monte de empresas ali que usam a desoneração e que se posicionam como uma empresa ESG, né?
E é esse cara de 40, 50 anos que está tocando, essa turma que está lá tocando, e eles se posicionam como sendo uma empresa consciente, né? Onde é que está a consciência do S de social se eu, porque não sou competente, brigo para pagar menos imposto e, portanto, eu estou tirando de todos para preservar o meu interesse, tá certo? Então, vou falar um absurdo aqui para vocês, que é, eu tive educação moral e cívica no, nos primórdios de escola, mas eu tive condições de estudar partidos, para que serve, questões da sociedade, e tudo isso. E este pessoal é muito pobre no que diz respeito a, ao seu conhecimento sobre humanas, né? Sobre a sociologia de cada país, né? E isso eu acho que falta muito no executivo brasileiro hoje. Ele se acostumou a ser um tecnocrata, né? E ele precisa aumentar a percepção dele sobre outras coisas e descobrir que parte que me cabe nesse latifúndio, né? Como dizia Chico, senão não rola. Perfeito, Né? perfeito. Puxa, só esse tema daria para a gente ficar aqui uns 3 dias falando, mas a gente Mas aí tem. precisa de vinho do lado, né? Exatamente. A gente tenta ser bastante caxias com a questão do horário para não cansar a audiência, e muito menos pô, você que gentilmente nos. Ainda nessa questão das humanidades, eu tenho acompanhado, Tosi, tive uma notícia pessoal ontem à noite, perdi um amigo com uma idade bastante jovem ainda. Eu tenho visto cada vez mais as pessoas adoecerem, seja filosófica ou fisicamente. Eu tenho visto as pessoas com menos paciência, o ódio perpassando, passa muito por essa polarização que você falou. Como é que você vê esse aumento grande das, vamos chamar, doenças inerentes às atividades social e profissional? Como é que você vê o bem-estar das pessoas olhando aí para essa janela de tempo? De novo, eu acho que a gente precisa dividir os Brasis, né? Ah, quando eu convivo com meus dois irmãos moram em Franca, no interior, e um deles passa a semana numa fazenda e só vem no fim de semana para Franca. Quando eu sento para tomar um chopp com eles, eu fico me perguntando em que mundo eles vivem, né? Porque não tem efetivamente uma, um nível de estresse, entendeu? É, é outra pegada, é outro padrão, é uma coisa mais leve. Quando eu vou para cidades pequenas, e eu não consigo ver em, na, em algum lugar que tenha uma aglomeração, alguém preocupado com a sua roupa, a sua vestimenta, né? Ou se a mulher passa batom, não passa batom, é, é totalmente diferente, né? E quando a gente vem para os grandes centros, ah, aí começa a haver uma relação muito mais forte com burnout, está estafado, está trabalhando mais do que devia. E aí tem muita concorrência, né,
eu preciso parecer melhor do que o meu colega, né? E isso essa competitividade, ela machuca demais, né? E, e eu tive algumas experiências na minha carreira. Eu tive, por exemplo, quando a gente inaugurou a tal da carreira Y, que era um conceito ainda no Japão, mas eu tive um funcionário que eu promovi a gerente, aí no outro dia de manhã ele veio pedir demissão, né? E era uma promoção onde ele passava a ter. Aliás, você, Edu, deve se lembrar dele, era o Kenji Nagaki, né? Era uma promoção onde ele passaria a ter carro da empresa, ah, benefício de saúde diferenciado, enfim, uma série de vantagens. E ele pediu demissão. Eu pergunto por que ele pediu demissão. Ele diz, cara, eu não quero comandar gente, eu não tenho esse jeito, eu não consigo chamar alguém para dizer que ele está fazendo alguma coisa errada, entendeu? Não sei fazer isso, né? E não quero fazer isso, não quero aprender a fazer isso, né? Então, cara, mas você vai perder dinheiro, o que eu tenho tá bom, eu não estou te pedindo isso. Você que veio me dar a promoção, você não vai perguntar para mim se eu queria, né? Ah, e, na verdade, ele está certo. O que eu fiz foi estar na toada do que era todo mundo, né? Então, poxa, é lógico que eu vou dar uma promoção e esse cara vai ficar feliz comigo e com a empresa. E não foi bem o caso. Eu tive uma série de evidências desse tipo de coisa, né? Eu tive um cara que era um excelente gestor, trouxe para a matriz da empresa, era um mineiro de Belo Horizonte, e 3 meses depois ele falou, cara, você me devolve Belo Horizonte e eu vou pedir a conta. Eu não quero ficar aqui. Isso aqui não me serve, né? Eu acho que isso melhorou um pouco por conta da pandemia, né? Onde as empresas foram obrigadas a se acomodar com essa história de videoconferências, o cara trabalhar em casa e essa coisa toda. Então, isso está levando a uma descompressão desse contexto, entendeu? As pessoas começam a ficar um pouquinho mais leves, né? E de novo, a questão de qual é o, o valor que cada um dá para o tamanho do seu salário está ficando muito disperso, né? Então, acabei de conversar com o meu primo de segundo grau, filho de uma prima minha, e ele estava discutindo e decidiu que ele trabalha com computação e estava trabalhando desde Itacaré, né? Então, pô, deixa eu trabalhar de madrugada porque de manhã eu tenho praia, né? Então, é aquela coisa. E a turma, pô, volta, agora a gente está querendo que todo mundo volte. Ele falou, não, te manda a minha carta de demissão, mas eu não vou voltar, entendeu? Ah, e resultado, ficou, né? E aí ele negociou, porque está estafado, porque está lá em Itacaré, né? Ele negociou uma licença não remunerada de 4 meses, porque ele quer fazer uma viagem, e aí ele precisa desses 4 meses para fazer isso, depois ele volta e reassume a posição. É óbvio, eu estou falando aqui de um cara que muito provavelmente, eu não conheço ele profissionalmente, mas para uma empresa concordar com isso, ele muito provavelmente é um cara fora da curva, né? Mas está se resolvendo, né? Na minha época, né, poxa, 4 bypass, 12 stents, né?
e cheio de problemas de saúde, porque eu não aprendi isso, né? Eu não tive essa conotação. Enfim, esticando muito aqui, mas o meu ponto é: o mundo hoje oferece mais condições para que todo esse pessoal possa repensar e recalibrar os seus objetivos de vida, né? Alguns farão, outros não, né? Então, mas cada um, né? Poxa vida. Tosi, perfeito. Na linha do que a gente tenta aqui sempre respeitar o horário, a gente já está aí passando 2 minutinhos, mas eu quero respeitar. Eu não sei se a gente tem perguntas aí. Miro Não vi levantou a nenhuma, mão. Edu. O Miro levantou a mão aí, Ah, vamos ouvir. Tá. Bacana, vamos lá, deixa eu baixar minha mãozinha aqui. Tosi, aí eu não sei se vai dar tempo de responder rápido isso, mas vou aproveitar a oportunidade para pegar a sua experiência e esse olhar que você tem, que já viu o passado e está vendo o presente, com esses perfis de pessoas e tudo mais. Quais as oportunidades que você enxerga para quem está buscando empreender ou mesmo criar uma carreira nesse nosso mercado de payments? Ah, a grande oportunidade é de inovação, né? Você efetivamente, e não, eu coloco inovação, não é, pô, descobre um negócio novo para fazer, né? Mas olha para o negócio que você está e reinvente-o, porque o que tem de oportunidades que a tecnologia te oferece hoje para repensar a jornada do seu cliente, para repensar a sua cozinha e quanto é que você tem de custos, né, embutidos na sua operação que você pode deixar de ter, é imensa, né? E aí, do outro lado, em termos de atacar, para mim a grande oportunidade está sentada em duas coisas, ou tentar colocar em três, vai. A primeira delas é a inteligência artificial, né? Se quem tem habilidade, tem conhecimento para se abraçar nesse mundo, abraçar esse mundo, puta, terá muita coisa para fazer. Uh, uma outra é analytics, né? Segmentação. Isso é um mercado ainda incipiente, tem muita coisa para ser desenvolvida, não necessariamente só na área financeira, mas modelagem. Você tem aí todo um mundo agrícola que poderia fazer muitas coisas. Hoje, com ciência de dados, com integração das redes e tudo isso, você tem uma quantidade enorme de atividades que você pode desenvolver. E tem uma bem assim bobinha, que é você pensar num atendimento aos clientes já em três níveis, né? Você tem um bot, aí você tem uma interação pelas redes junto com uma pessoa física do lado do provedor de solução e, eventualmente, a voz, como um terceiro nível, né? Mas tudo isso concatenado, fluindo com só um contato, né? Não é ligue para o número tal, procure agora o outro, entra no WhatsApp, faz isso. Ou seja, efetivamente fazer com que o seu ponto de contato na organização, você enquanto consumidor, você tenha um único ponto de contato e o seu problema será resolvido, né? Ali naquilo. Isso é uma mudança importante que o mercado brasileiro precisa, principalmente o mercado financeiro brasileiro precisa, né? Obrigado, Tosi. Então é isso. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Tosi, não preciso dizer, fica repetitivo, o quanto para mim, pessoalmente, esse episódio é especial por ter você aqui. Queria que você desse uma mensagem final aí para a nossa audiência e muito,
muitíssimo obrigado pelo teu tempo, cara. Um fortíssimo abraço. Não vou te dar Feliz Natal, porque exijo que a gente faça isso pessoalmente. Tá bom. Veja, eu gosto sempre de... Eu ouvi uma vez do Antônio Hermílio de Moraes, que dizia que isso era uma frase do pai dele, que ele dizia o seguinte: no fim, tudo dá certo. Se ainda não deu, é porque não acabou, né? Eu não sei quem é o dono dessa frase originalmente, mas é uma frase que eu gosto muito. Eu nasci num país onde a minha infância eu tinha que entrar na fila do café para pegar o vale para café, na fila do açúcar, na fila do leite, na fila do pão. A energia elétrica faltava às 6 da tarde, porque todo mundo ia tomar banho, não dava sobrecarga. Participei de um negócio chamado De Ouro para o Bem do Brasil. Procurem aí, vocês todos são jovens, o que que isso significa. Era uma loucura, uma idiotice gigantesca, mas, né, participei desse negócio. E tive uma oportunidade gigantesca de participar de um projeto Rondon, que me deu uma percepção totalmente diferente do que era o Brasil, né? Não é o Brasil que eu vivia e o Brasil onde os brasileiros vivem, né? E eu vejo tudo isso hoje, todo esse problema dos indígenas, toda essa brincadeira de usar projeto de lei para regular offshore em alto mar, e aí aproveita e enfia um jabuti lá para preservar, subsidiar energia com carvão mineral até 2050. É fácil desanimar no Brasil. É muito fácil ficar desanimado no Brasil, né? E por isso que eu sempre gosto de comentar assim, cara, no fim tudo dá certo. Não deu, é porque não acabou, né? Enfim, o Lula não vai acabar com a gente, o PT não vai acabar com a gente, entendeu? Bom, são as dores que a gente tem que levar, tá? As Obrigado pelo dores do, tempo de vocês. as dores do crescimento, né? Obrigadão. É, Obrigadão, Tosi. Obrigado, time Ultratalks. Obrigado, Patrícia. E obrigado a você que dedicou o seu tempo para mais um episódio nosso. Ultratalks deseja a todos um excepcional Natal e um 2024 de muito sucesso. Da nossa parte, uma enormidade de novidades. Nos aguardem, tem muita coisa boa vindo aí. Muito obrigado e uma excelente noite a todos. boa Muito noite. bom, Edu. E muito conteúdo pro próximo ano, né? Gente, queria lembrar aqui, olha, que esse painel de hoje, ele teve o apoio do SpeedPay e também o apoio da Pagos. E que essa live, pessoal, vai estar publicada no nosso canal do YouTube nos próximos dias. E eu recomendo que vocês sigam o canal e ativem as notificações para vocês saberem em primeira mão quando a gente subir os vídeos novos, tá bom? E sigam também a gente lá no LinkedIn, onde a gente tem sempre um breve resumo de cada live que a gente faz em formato de artigo. Olha, aguardo vocês no próximo ano. Boas festas, um ano maravilhoso que se inicia aí, com muito conteúdo, gente. Boa noite.